Google não quer funcionários protestando contra o YouTube na parada de orgulho LGBT em São Francisco. Projeto de cidade inteligente em Toronto quer rastrear dados de seus moradores. Ícone dos anos 2000, Flogão se despede da internet de vez. Esse é o Terabytes, o seu boletim semanal de tecnologia e inovação. Anos 2000, a década que nunca terminou. Até essa semana. Isso porque depois do MSN Messenger e do Orkut terem acabado, agora chegou a vez do Flogão terminar de vez a sua existência. Nunca teve uma foto constrangedora publicada no Flogão. Chegou a hora do último sobrevivente dos anos 2000 dizer adeus de vez à internet. Um momento triste para a internet brasileira, porque o Flogão foi criado por um programador carioca em 2004, o Cristiano Costa. Ele rivalizava com o Fotolog, né, americano. Exatamente. E no auge, o Flogão chegou a ter 7 milhões de usuários dentro da plataforma. É que pra época é uma coisa absurda. É um negócio né? absurdo. E aí em 2007, né, 3 anos depois da fundação, o Flogão foi comprado por uma startup, né, o Power.com, que havia recebido aí um aporte, um né? investimento grande para a época. Só que passou o tempo, reviravoltas internas dessa outra empresa, eles resolveram se desfazer do Flogão, isso em 2011. E aí quando o Flogão voltou para as mãos do fundador, ele já estava em outra época, né? O Facebook já estava dominando e aí estava difícil de correr atrás do atraso. Projeto antigo já, que como renovar o Flogão, né, para ele competir com o Facebook. O Flogão se destacou em alguns nichos, né? Tentou atuar sobre nichos como fãs saudosos de RBD, caminhoneiros e jogadores de Tibia, por exemplo, que são algumas coisas... Tibia e RBD, por exemplo, foram muito famosos na década de 2000 aí. Então, tentou trazer um certo saudosismo para a plataforma. Até essa última semana que o Flogão funcionou, ainda tinha comunidades ativas, né, de caminhoneiros, enfim. Esses nichos aí continuaram vivos dentro do Flogão. E agora, quando você entra no endereço www.flogão.com.br, você se depara com a seguinte mensagem no endereço. Vou abrir aspas aqui para a mensagem. Depois de 15 anos online, chegou a hora de dizer adeus. Foi uma longa jornada. Muito obrigado às milhões de pessoas que passaram por aqui compartilhando suas vidas. Até o dia 15 de julho de 2019 será possível logar e baixar um arquivo de suas fotos. Assinado Flogão. Fecha aspas. Lá no Vale do Silício, o Google costuma marcar presença na parada do orgulho LGBT. Só que agora em 2019 mudou um pouquinho as coisas. A empresa que detém o YouTube deu um memorando aí para os seus funcionários para que eles não protestassem contra a empresa em meio à parada LGBT. Isso, só para explicar assim, né, foi um memorando para os funcionários lá do Vale do Silício que quisessem protestar contra o Google, contra o YouTube e tivessem aí, de certa forma, próximas ao carro alegórico, assim, ou enfim, a seção lá, isso, do Google lá nessa parada do orgulho LGBT. E, enfim, eles são livres para protestar, os funcionários protestar contra a própria empresa, porque, assim, o país é uma democracia, né? O que o Google falou é que se eles protestassem, estivessem, assim, de certa forma, vinculados, né, ao Google na parada, eles estariam violando o código de conduta. Exatamente. E isso está acontecendo em meio a uma questão muito maior, né? Envolvendo o Google e o YouTube. Eles não estão querendo protestar à toa, tem um motivo aí por detrás. Existe um motivo por trás desses protestos, dessa tentativa de protestos. Isso porque o Google, que detém o YouTube, tem sofrido várias críticas com relação à sua política de conteúdo dentro da plataforma de vídeos. E se você está no Twitter, você provavelmente ficou sabendo aí da polêmica envolvendo o jornalista do portal Vox, o Carlos Maza, né? Tem lá um youtuber conservador que constantemente ele fazia ofensas assim, ao Carlos Maza envolvendo a sexualidade dele, né? O Carlos Maza que é gay e que é de origem latina também. O que está acontecendo, né? O YouTube não baniu o vídeo do Steven Crowder, que é esse youtuber conservador, dizendo que não feriu nenhum tipo de política da comunidade do YouTube. E aí teve uma repercussão muito grande esse caso e muita gente criticando o YouTube por ter assumido essa posição. E posteriormente o YouTube desmonetizou o canal desse Steven Crowder, né? Que enfim, aí dá um impacto financeiro, né? Isso, e tipo também nas visualizações, enfim. Além dessa questão envolvendo Carlos Maza e Steven Crowder, tem outra questão envolvendo
a comunidade LGBT dentro do YouTube. Muitos youtubers que pertencem a essas minorias estão reclamando que a plataforma de vídeo tem diminuído o alcance dos seus vídeos, entregando menos os seus vídeos, simplesmente porque tem as tags ali, né? O conteúdo é restrito de alguma forma aí, que o algoritmo dele faz de alguma forma. Pelo algoritmo, justamente porque contém palavras como gays, lésbica, bissexual, enfim, esses termos, essas tags, têm diminuído o alcance dos vídeos. E mesmo que o conteúdo daquele vídeo específico não tenha nada de sexual, mas isso que já tem acontecido faz um tempo, né? E aí essa reclamação tem sido recorrente dessa comunidade e aí aumenta mais ainda essa reclamação contra o YouTube, que tem sido alvo de críticas da comunidade LGBT. E aí na última reunião do comitê que organiza a Parada do Orgulho LGBT em São Francisco, né, segundo a NBC News, muitos ativistas que estavam lá presentes estavam se mostrando a favor de banir o Google, né, o carro alegórico do Google, a presença de alguma coisa institucional do Google na parada. Agora a gente muda de assunto, mas continua a falar do Google. A Alphabet é a holding que controla aí várias empresas, entre elas o Google, né? Enfim, é quem controla o império do Google. Toda poderosa Alphabet. E uma das subsidiárias dela é a Sidewalks, que desenvolve projetos de cidades inteligentes. E eles estão com um projeto urbanístico aí de construir uma cidade inteligente, né? Que seria um bairro, né? Seria algo mais restrito ali. Na orla de Toronto, né? Eles ganharam num leilão que a Prefeitura de Toronto fez. E aí esse projeto chama Quayside. E a Sidewalks, ela lançou essa semana um documento mostrando como que seria feito a estruturação desse bairro, né, de Quayside, desse projeto Quayside. E dentro desse documento mostrava uma questão bem sensível com relação a dados, né? Isso gerou uma polêmica aí também. Mais uma polêmica, a grande polêmica desse novo milênio, como que é o tratamento dos dados, Isso, né? que as pessoas que estariam visitando, morando e trabalhando aí nessa região, elas seriam monitoradas e os dados delas seriam captados tratados e geridos, né, pela Sidewalks, e isso gera uma grande questão, né? Como que isso vai acontecer, né? Uhum. Como que vão ser tratados esses dados? Sidewalks fez uma nota, né, publicou uma nota falando que esses dados não seriam utilizados para propaganda e não seriam vendidos de alguma forma para qualquer outra empresa. Isso, prometeram sigilo aí nesses dados. Em abril, a Associação Canadense de Liberdades Civis, ela processou a cidade de Toronto na tentativa de barrar esse projeto, né? Nesse documento, ela alegava que esse projeto de Quayside, abre aspas, propõe uma vigilância em massa sem precedentes históricos e não consensual, e a comoditização dos dados pessoais de quem mora, trabalha e visita Quayside. Esse foi o Terabytes, o seu boletim semanal de tecnologia e inovação. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais para acompanhar tudo e sempre ficar ligado no Terabytes.